Hebreus capítulo 12, verso 15. Glória a Deus. Hebreus 12, 15. O texto diz assim: cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam, vou ler de novo, cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Hoje, eu quero falar sobre perdão. Diga comigo, perdão, a faxina da alma. Diga, perdão, a faxina da alma. É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Esse assunto, ele é essencial, democrático. Entenda bem, todos nós, sem exceção, todos nós, em algum momento da vida, nós vamos ser decepcionados, frustrados, magoados, rejeitados. Isso faz parte da vida, dentro da igreja e fora da igreja, casados, solteiros, adultos, menores de idade, não importa, todos nós, nos relacionamentos que nós temos, nós inevitavelmente seremos magoados, frustrados e feridos. Veja que a igreja, às vezes, eu quando me converti, tive esse erro, essa imaturidade de achar que igreja é um lugar que não acontecem decepções, não acontecem frustrações, mas esse é um grande engano. A igreja é a reunião dos pecadores perdoados. E onde se reúnem pecadores, há possibilidade de haver erros, mágoas, palavras ditas fora do contexto, é inevitável, sim ou não? Casamento, meu Deus, agora dia 30 de agosto, se Deus permitir, eu vou completar 25 anos de casado. Você acha que eu não magoei a Teca muitas vezes, mesmo sem querer? Porque casamento é a aliança de dois pecadores. Onde pecadores se unem, feridas vão acontecer. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. O perdão na Bíblia, ele é tratado quase 200 vezes. Quase 200 vezes o Espírito Santo motivou os escritores humanos que redigiram os textos bíblicos para falar sobre o perdão. E é sobre esse assunto que eu quero falar. Mas, para a gente começar do começo, a gente precisa entender o que é o perdão. O que é o perdão? De forma simples, perdão, a origem da palavra perdão significa libertação. Diga, perdão é libertação. Perdão é soltura, perdão é cancelamento da dívida, perdão é perder algo, é abrir mão do direito de vingança, de cobrar, de retaliação. É importante a gente reiterar que um problema no banco, não sei o que e tal, e foi enrolando. Eu sei que isso eu estou falando de 2008 talvez. 2008, ele ficou me devendo 10 mil reais. Se fosse hoje, talvez seria quase 50 mil, 100 mil, sei lá. Na época que a gasolina, acho que não era nem R$1. E ele ficou me enrolando, aí ia me pagar, não pagava, e aquilo gerou em mim uma mágoa. Não é tratada, você começa a pensar na mágoa, ressentir a mágoa. Você vai sentindo de novo, e pensando de novo, e pensando de novo. Aí aquilo que era uma mágoa aprofunda, e vira um ressentimento. O que é ressentimento? Sentir novamente. Ressentimento é como pisar nas feridas da própria vida. E eu fui falando, poxa, mas aquele cara me enganou e tal, e aquilo foi crescendo. Daqui a pouco,
eu já estava com rancor. Eu já estava pensando em vingança. Pastor do céu. Tu tá achando que pastor não tem ódio, não? Tem, só não pode. Aí a gente ora, pede, fala, Deus, ajuda, perdoa. É assim, irmão. Isso foi 2008, pra você ficar claro. E daqui a pouco aquilo foi para um nível que eu já estava quase desejando o mal daquela pessoa. Estou te falando de uma realidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim. E eu falei, eu preciso perdoar. Mas como abrir mão de uma quantia daquela que eu precisava tanto? E aí, buscando em Deus, orando, conversando com o meu pastor à época, ele falou, cara, perdoa, isso está te fazendo mal. Estava me adoecendo. E eu lembro como hoje, o dia que eu fui no curso, encontrei com ele, e o homem interior falou assim, dá um soco na cara dele. Falando sério. E o Senhor Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Eu falei, ô meu amigo não, ô devedor, inadimplente, deixa eu dar a última antes de perdoar, né? Falei assim, Davi, eu vim aqui, ele, rapaz, eu vou te pagar. Eu falei, não, eu vim aqui só para dizer o seguinte, que eu perdoo essa dívida, e perdoo você por ter me enganado esse tempo todo. Aí ele, eu não estou entendendo. Eu falei, não, eu estou abrindo mão da dívida, e eu estou perdoando você por ter me enganado. E eu falei para ele, eu estava com ódio de você. Eu já estava desejando mal. Só que eu te pergunto, às vezes eu estava num lugar com a minha família, queria comprar alguma coisa, faltava o dinheiro, eu lembrava. Pô, o cara está me devendo 10 mil, não paga, e eu não posso comprar aqui um sorvete com o menino. Ou seja, ele estava lá curtindo a vida dele, e eu estava com ele onde eu ia. Você entendeu, Adriano? Porque quando eu não perdoo, eu levo o ofensor comigo para onde eu vou. Se eu estou na praia, ele está comigo. Se eu estou dormindo, ele está comigo. Se eu estou me divertindo, ele está comigo. E aí eu falei para ele. E perdoei. Irmãos, pensa numa coisa libertadora. Libertadora. Foi assim, ó, literalmente a frase que a gente fala, tirar com a mão. E começou como? Com uma mágoa, que foi permanecendo, ressentimento, rancor, ódio. Isso é tão sério, que a Bíblia diz que aquele que odeia o irmão é um assassino. Porque a gente mata o outro no sentimento. O texto que nós lemos, escute o texto que nós lemos, se você puder, deixa a Bíblia aberta em Hebreus 12:15. O texto que nós lemos, o autor diz assim, tomem cuidado. Gente, fiquem atentos. Se coloquem como um vigilante, um supervisor. Fica atento com isso. Por quê? Olha o que ele diz. Porque a raiz de amargura brotando. Olha como ele compara isso. Está ali o texto. Não. Hebreus 12:15. A raiz de amargura. Veja que ele trata, meus amigos, essa doença, essa ferida, como algo invisível, mas profundo. A raiz está crescendo. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas a raiz da mágoa, do ressentimento, e você vai vendo o termômetro como é. Primeiro você só está chateado com a pessoa. Daqui a pouco, onde você chega, você fala da pessoa. Daqui a pouco você quer se ver longe da pessoa. Daqui a pouco você está dizendo, eu quero que ela morra. Eu quero que ela sofra. Daqui a pouco, isso vai crescendo, essa raiz de amargura, vai brotando, vai germinando de uma maneira tal, que a gente se alegra se souber. Bater o carro, é isso mesmo que ele merece. Perdeu o emprego, é isso mesmo que ele merece. Ah, foi demitido, é isso mesmo que ele merece. Está com uma doença, é Deus pesando a mão. Olha que palavra que a gente usa. É Deus pesando a mão, né? Não, sabe o que é isso? Ódio guardado no peito. E isso tem um preço. O texto diz, a raiz de amargura cresce em silêncio.
Pequenas mágoas que não são tratadas e elas vão crescendo, elas vão pegando raízes, elas vão se desenvolvendo e a gente vai achando, não, está tudo dominado. Enquanto eu ministro, por favor, olhe para você. Pense aí nas suas relações. Essa semana, o Espírito Santo me confrontou com essa palavra. Eu orei e falei assim, Deus, eu acho que eu não tenho nenhum inimigo assim, que eu estou com ódio. Graças a Deus. Irmão, sinceridade, eu estou aqui em família, então a gente está tendo conversa de família. Aí eu falei assim, sabe, Jean? Eu falei, eu acho que eu não tenho não. Aí eu estava mexendo no Instagram, vi a foto de uma pessoa, não foi ódio, mas eu vi que tinha alguma coisa, pelo Instagram, você acredita, ele? Estou falando sério, estou falando aqui a realidade, eu não estou aqui como artista não, irmãos. Eu falei, uai, o que é isso? Tem tanto tempo que eu não vejo essa pessoa. O que é isso? Sabe o que é? Raiz de amargura. E eu pedi perdão para Deus, e possivelmente uma hora eu vou ter que me encontrar com essa pessoa para conversar. Alguma coisa errada não está certa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de realidade. Eu estou falando de realidade. A gente cancela, a gente entra nos 3 pontinhos lá do Instagram, silenciar story, silenciar feed, silenciar não sei o quê, mas aqui não silencia não. Aqui só silencia com perdão. Aqui só silencia com decisão de perdoar, obediência ao Evangelho. A raiz de amargura cresce silenciosamente, ela vai aumentando. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele usa a palavra amargura, ele já usa o estado final desse adoecimento. Ele usa a palavra amargura, que significa ódio, veneno, penetrante. Olha isso, irmãos. Alguns dizem que não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É isso que acontece conosco quando não perdoamos. O autor aos Hebreus diz para nós que a raiz de amargura vai brotando. A raiz de amargura vai crescendo. E o que ele diz? Ele continua dizendo, cuidado, está ali, ó, cuidado, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. A raiz de amargura perturba, oprime, causa problemas na nossa alma. A raiz de amargura eu vou guardando aquele rancor e ela vai roubando a minha paz, o meu sono, a minha alegria. Eu me torno um prisioneiro do ofensor. Diga, o perdão é a faxina da alma. Quando você pensa naqueles que já te ofenderam, seja sincero com você. Essa palavra é corretiva e essa palavra é preventiva. Eu, depois de muitos anos que tinha me convertido, tive que perdoar meu pai, que já tinha falecido. Eu percebia que eu tinha uma raiva do meu pai, por tudo que eu passei, por tudo que nós como família passamos. E depois que ele já tinha falecido, eu buscando em Deus, orando, liberei o perdão. Isso foi cura para minha alma. Porque a raiz de amargura, além de ela ir brotando, ela perturba a alma. O texto diz, ela perturba, ela oprime, ela causa problemas. A mágoa rouba a nossa paz. Diga comigo, a mágoa rouba a nossa paz. Mas o perdão devolve o alívio. Cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E olha o que o texto diz. E por meio dela, o que acontece? Muitos sejam, esse é o processo. Ela brota, perturba, contamina. A palavra contaminar aí é a mesma ideia de poluir, infeccionar. Infecciona aqui e infecciona aqui.
A pessoa que está contaminado com isso aí, onde ela chega, ela contamina o ambiente. Sofre ela e sofrem os demais. A história dos Estados Unidos mostra que o 20º presidente dos Estados Unidos, chamado James Garfield, isso foi em 1880 mais ou menos, ele assumiu o mandato e poucos meses depois que ele estava como 20º presidente dos Estados Unidos, ele sofreu um atentado em Washington. A gente está falando de século XIX. Ainda não havia a clareza que há como hoje sobre infecções, por exemplo. E a biografia, o cara era um excelente presidente, um estadista, um cara fantástico. E a história diz que esse cara levou um tiro em julho de 1881 e ficou 80 dias sendo tratado e definhando. A coisa é tão grave que a história mostra que onde ele levou o tiro, não tinha risco de vida. Mas o que o matou? A infecção gerada no tratamento. Porque naquela época não havia essa preocupação, por exemplo, com esterilidade. Diz a biografia que os médicos enfiavam o dedo, procurando tirar o projétil da bala. E esse cara foi definhando, infeccionando e morreu de infecção generalizada 80 dias depois. Algo que era, para hoje, nada. O cara não tinha risco algum de morrer. E quando eu vi e li essa história, isso se conecta, meus amigos, perfeitamente com o que acontece com as mágoas. Nós queremos ver portas abertas, nós queremos ver Deus agindo, nós queremos ver milagres, nós queremos crescer, nós queremos viver em paz, mas como vamos viver assim se estivermos com uma hemorragia na alma? Jorrando a dor, o rancor, a raiva, da rejeição, do abandono, do trauma, da dor, da palavra que foi dita, da traição. Olha o que o texto diz: a raiz de amargura contamina. Ela contamina. Diga assim comigo: o perdão é pessoal, mas a falta dele é coletivamente contagiosa. Cuidado, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam. Agora, olha o início desse versículo: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Aqui está um ponto que nós devemos estar bem atentos. Além dessas questões que ele traz, cuidado com a raiz de amargura, porque ela brota, ela perturba e ela contamina. O autor aos Hebreus começa dizendo que a raiz de amargura bloqueia, nos priva, nos afasta da graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que ela nos desconecta do céu. Isso é seríssimo, a ponto de Jesus em Mateus 5 dizer assim: olha, se você vier entregar a tua oferta no altar, e ao entregar a tua oferta lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta, vai lá, faz o quê? Reconcilia depois. O que ele está dizendo? Que a reconciliação precede a adoração. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: olha, eu quero que homens levantem mãos puras, sem ressentimento. Jesus disse: ao orar, se você lembrar que tem treta com outra pessoa, perdoa, porque se não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Lá em 1 Pedro capítulo 3, para nós homens, diz que se nós não vivermos a nossa vida comum do lar, com reverência, com respeito, com reconciliação, as nossas orações são impedidas.
Se eu vivo maltratando a minha esposa, não a perdoo, sou carrasco, a Bíblia diz que as minhas orações são impedidas. Vocês estão entendendo, meus amigos? É por isso que o autor está dizendo, cuidado para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Se eu não perdoo, é como dizem Romanos 3, deixa eu só ler um texto aqui, não lembro, não sei se é 6 ou é 3, mas eu acho que é 3. É essa ideia aqui, Cadê, meu Deus? Está aqui. Romanos 3, 23. É essa ideia aqui, O se privar, se afastar da graça, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Então esse texto está nos ensinando que a raiz de amargura nos priva da graça. A raiz de amargura, e se você ler o capítulo 12 de Hebreus, ele começa dizendo que há uma carreira, como o autor dizendo que há uma corrida, que nós estamos indo em direção ao céu. E ele diz que aquele que tem essa raiz de amargura, ele vai ficando para trás dessa corrida. Ele não completa a corrida. Então hoje, meus amigos, a palavra de Deus para mim e para você é o perdão, diga comigo, o perdão é a faxina da alma. Cuidado, porque sem perdão nos privamos da graça de Deus, ficamos para trás, perdemos a plenitude da graça. A falta do perdão trava a nossa adoração, a falta do perdão impede que as nossas orações sejam ouvidas, o lar sofre sem o perdão liberado. O perdão é o caminho que Deus tem para nos conectar. Então hoje, eu quero trazer essa realidade, essa palavra pastoral para você. Como está seu coração? Como está suas emoções? Porque às vezes a gente vai maquiando. A gente vai guardando. Relações de casamento, isso acontece demais. Porque a gente dá trabalho para a mulher dá trabalho para nós. Vai guardando. E às vezes, a gente tem um caderninho das mágoas. A gente vai contando. É Pedro. Senhor, até quantas vezes que eu devo perdoar? Que a cultura da época, em tese, falava de 3 vezes. Aí Pedro chega, Tiago, joga a régua lá em cima. Fala assim, Senhor, até quantas vezes que eu devo perdoar? Até 7? Ó, Senhor, como eu sou top. Se ele está até 7 é porque ele está contando. Tá ou não tá? E às vezes é assim que a gente fica. Ó, você já gastou a sua primeira vida, hein? Não tem um joguinho que tem as vidinhas que vai comendo? Ó, gastou a segunda vida, tu já está na UTI. Terceiro, já era. Aí Jesus fala o que, Pedro? Eu não digo que você deve perdoar até 7, mas até... Perca a conta, perdoe. Quantas vezes nós queremos ser perdoados por Deus? Você acha que Deus já nos perdoou 70 vezes 7? Hoje? Será, meu amigo? Hoje. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, irmão. Eu sei que tem feridas que são muito profundas. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo não deixou esse texto aí à toa. Se nós formos esperar sentir para perdoar, provavelmente nós não vamos perdoar. É por isso que perdão não é sentimento, é mandamento. Você obedece, depois o sentimento vem. É assim. Você vai lá, minha amiga Marta, e perdoa. Com o perdão, você está se libertando. O perdão, literalmente, é nós estarmos dentro de uma cela que só abre pelo lado de dentro. E a chave desse cadeado que só abre pelo lado de dentro se chama perdão. Sem perdoar, viveremos aprisionados ao opressor.
você precisa perdoar? Tem alguém que te feriu, que te frustrou? É certeza que tem. Porque é inevitável isso. E eu estou falando isso para você, eu orei. Eu orei para saber, Senhor, qual é a primeira palavra que eu vou trazer? E o Espírito Santo diz, fale sobre perdão. Porque a gente vai mascarando. A gente vai, não, tá tudo bem. Tá tudo dominado. Tá tudo fera. Tá vencido. O tempo não apaga a dor não, irmão. Só dá uma mascarada nela. Então hoje, o chamado do Espírito Santo para todos nós é o perdão, é a faxina da alma. Eu me lembro que uma vez, já contei isso, vou tomar esse aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava indo para a igreja. Aí na hora da gente sair de casa, estava se arrumando para ir para a igreja e tal. Aí a Teca tirou lá os lixos do banheiro, tirou o lixo da cozinha e tal. Pegou aquele monte de lixo, colocou dentro de uma sacolinha, deixou perto da porta. Aí eu me arrumei, falei assim, eu vou à padaria comprar um pão de queijo para nós. Aí a Teca falou assim, joga o lixo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, peguei o lixo e fui para a padaria. Passei pelo container e esqueci. E fui para a padaria, sem brincadeira, e fui. Aí fui. Aí chego lá na padaria e estou lá na fila. Pensa nos negócios estranhos que estavam dentro do saquinho. Falando sério. Aí estou ali na fila, ó. Olha isso. Aí quando chegou a minha vez, eu me dá 5 pão. Aí quando eu fiz assim para pegar, eu, misericórdia. Papel higiênico. É nojento, né? É o que fica dentro da nossa alma. E às vezes a gente está com a sacolinha, sem perceber. Vocês estão entendendo? Eu fiquei envergonhado. Ele olhou assim e falou, oxe, o que é isso? Eu, meu Deus do céu. Joguei o lixo. E a falta do perdão faz isso conosco. Você vai e o lixo vai junto. Então hoje, o chamado de Deus para todos nós, o perdão é a faxina. Vamos nos colocar de pé. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa libertar?